Eu acho que esse direito a deixar uma vida de sofrimento é um direito totalmente digno, é uma luta por dignidade. É uma morte digna. É lutar pela sua dignidade, é você ter acesso a acabar com uma vida que não te agrada. Se eu sou totalmente dessa linha. Para mim, se eu não tiver mais capacidade de fazer as coisas que me dão prazer e alegria e me sentir uma pessoa autônoma, eu tenho muito prazer na autonomia do meu próprio corpo. E eu não quereria viver, certamente eu seria uma pessoa que fez o que o Antônio Cícero fez. É isso que eu queria perguntar, você teria coragem? Sim, já, nossa. Gente, eu já tomei medidas assim que tipo... me deixam mais tranquila ainda em relação a morrer. Muito tranquila. Mas antes de discutir a eutanásia, eu acho que a gente tem que dar alguns passos atrás e falar sobre morte mais vezes. Porque, por exemplo, como a gente não fala sobre, quando a pessoa morre, você não sabe como agir, não sabe se ela gostaria de ser cremada ou enterrada, você não sabe que roupa que ela gostaria de vestir, em que circunstâncias, como que ela gostaria que fosse o cerimonial, que palavras ela gostaria de dizer para as outras pessoas que estão ali. Isso é uma coisa que a gente só deixa para pensar nisso quando a coisa acontece. Superstição demais, Ju. Acho que o brasileiro ele é tão supersticioso que ele evita falar de coisas para não atrair má sorte. Então fala, não fala de morte não, porque baixa na madeira. E aí a pessoa que quer ser cremada, ela vai ser enterrada com a roupa que ela nem gosta, de um jeito que ela nem quer, porque ela não teve o prazer de falar como eu quero o meu último dia na Terra. Não é nem o último dia em vida, né? Eu não quero, eu queria muito ser cremada, porque eu não gosto dos bichinhos. Sabe, essa imagem do bichinho eu acho que eu não ia gostar de ver o bicho me comendo. Se eles comessem tudo de uma vez, eu ia ficar mais tranquila. Mas eu acho que eu não ia gostar de saber que cada dia um vem como um pedaço. Eu gostaria de ser cremada, mas aí já entra a questão religiosa, que meu pai é cristão. E aí tem aquele, do pó vieste, do pó volta. Pó de cinza também é pó, mas aí você fala isso pro pastor, ele não vai querer entender. O meu pai, por exemplo, quando estava no estado terminal, ele teve um câncer, já falei aqui algumas vezes, e aí no final, ele começava a falar assim, teve um dia que eu estava com ele no hospital, ele falou assim, meu Deus, Ju, eu não aguento mais. Se ali ele tivesse tido a opção, pai, então você quer desistir? Talvez naquele momento ele tivesse optado por isso. E aí ele começou a falar abertamente sobre a própria morte. E aí ele chegou para minha mãe e falou assim, você me dá a mão na hora? Olha... E aí a minha mãe, naquela coisa prática, não, claro que eu te dou a mão, imagina, fala besteira, não sei o quê. E a última vez que ele foi internado, por sorte, o médico tinha essa noção de cuidados paliativos e aí falou, olha, seu pai já está em estado terminal, já está em processo de morte e eu não vou colocar ele na UTI. Vou deixar ele num quarto comum para vocês terem acesso a ele, para ele não ficar num ambiente hospitalar, frio e tal. E aí aconteceu tudo como ele pediu. A minha mãe estava com ele, estava de mão dada com ele e ela foi percebendo pelos sinais vitais que estavam diminuindo, a respiração estava mais curta e ela ficou de mão dada com ele e ele morreu exatamente como ele gostaria de ter morrido, porque a gente falou sobre isso antes e porque o médico teve essa sensibilidade de orientar e de deixar a gente ter livre acesso a ele. Então, olha que diferença que fez a gente poder ter conversado sobre isso.